Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão, né, pelo convite, a Rafaela, que é do grupo, né, que a gente fez o boletim, está fazendo junto, né? O que eu vou falar é mais ou menos descrever o cenário entre o primeiro boletim que a gente escreveu e essa revisão que nós estamos fazendo agora. O cenário que foi encontrado, né? Desde 2013, 2014 e 2016, quando saiu o boletim, né? A história que eu vou contar, vocês já sabem, né? Com a eliminação da queimada por legislação, a partir de 2006, gradativamente até 2016, como diz o professor Jairo Maza, o setor conheceu o sonho da conservação do solo devido a toda essa palhada que está aqui em cima, era deixada em cima do solo, e o pesadelo da compactação, devido ao aumento da mecanização, principalmente com a colheita mecânica, né? E entre os anos de 2010 a 2014, o setor entrou praticamente em pânico para resolver a questão de compactação, né? E vieram técnicas que a gente não tinha aprendizado e nem experiência em usá-las, né? E vieram, porque teve que fazer mudança de layout de talhão, mudança de sulcação e assim por diante. E apareceram, e junto com essas técnicas, apareceram propostas que aumentaram muito os impactos na conservação do solo, né? Como sulcação reta, sem ver declividade, solo e condições do solo. Se o solo estava coberto, se o solo tinha resistência para aquele tipo de sulcação. Outra recomendação que eu vi muita gente falar, e isso em várias palestras, sulcação cruzada, subsolagem cruzada na reforma, independente de solo, independente de declividade, independente da condição de umidade que o solo estava, né? Podia ser cortando manteiga ou quebrando rapadura. Era para fazer, resolvia o assunto, né? Disso daí, pessoal, esse cenário aqui se espalhou pelo estado, certo? Solo pulverizado por subsolagem, para quebrar a compactação, na marra, preparo profundo sem analisar o tipo de solo, né? E declividade no sulco, né? Essa foto, pessoal, é dessa imagem aí do Google, é dessa mesma área. Essa foto, se vocês voltarem o reloginho lá no Google Earth, lá em 2013, vocês vão encontrar várias áreas com esse tipo de dano. Essa área aqui, pessoal, metade dela está abandonada para a agricultura. Então, você vê que foi uma fase muito triste. Todo mundo, quem é do setor, sabe, né, a tristeza que era o tanto de erosão que ocorreu no estado. Outra coisa, pessoal, o setor tinha uma ideia que era produtor de cana. Eu sou plantador de cana e produtor de cana. E não aceitava a ideia, não é de rotação de cultura, de uma sucessão mínima. Era cana sobre cana, né? Em 2013, eu rodei bastante o estado de São Paulo. Era muito difícil você encontrar uma área com um plantio de adubo verde na reforma do canavial, né? Que adubo verde, a gente sabe que para conservação do solo, ele não é muito bom, não. Ele é adubo verde. Mas a quantidade de matéria orgânica que ele joga no solo é muito baixa, né? E se degrada rapidamente, né? Então, era muito difícil. E não se aceitava um plantio de uma cultura anual na reforma do canavial, porque eu sou produtor de cana e planto cana.
né? Opa. Se você, vamos supor que você, isso um sentimento meu e do grupo. Se você, a partir de 2013, você entrasse num sono profundo e acordasse hoje, e fosse visitar o setor, você leva um susto, da mudança que houve positivamente, né? Positivamente. Hoje, em várias usinas que a gente visitou, vários produtores que a gente vem visitando, o pessoal tem um planejamento em conservação do solo, né? Eles têm grupo especializado em conservação do solo. E eles sabem que as práticas conservacionistas, mecânicas, vegetativas, edáficas, têm que ter aplicação integrada, têm que ser implementadas juntos para dar resultado, né? Hoje nós chegamos em várias usinas, os técnicos têm o conceito perfeito na cabeça dele, o que é fazer uma descompactação com uma subsolagem puro sangue, só ela. O que é fazer uma descompactação do solo, fazendo subsolagem com uma semente em cima. O que é fazer uma descompactação do solo só com vegetal, né? Vários técnicos falaram para a gente, o efeito quando você coloca a raiz é muito mais duradouro. Então essa ideia, a gente não tinha lá em 2013, você não ouvia isso, e agora você ouve, eu tenho que cobrir o solo. Eu visitei usina, que faltava 2 meses para plantar a cana, e o solo estava descoberto, eles estavam jogando milheto, para 60 dias ficar coberto com milheto, colocar raiz no chão, porque hoje a gente sabe, que solo sem raiz, não se conserva, solo sem raiz não entra água, né? Hoje é muito firme essa ideia nossa. E aquela ideia que o setor tinha, que era plantador de cana, graças ao aumento do valor das culturas anuais, milho, soja, né? Hoje tem uma rotação mínima, não é uma rotação, mas uma sucessão, né? E todo mundo sabe o resultado que dá isso, pessoal. Além de explorar a sinergia da exploração agrícola, explorar a sinergia agronômica, que a gente sabe que quando você roda produto, a produtividade aumenta. Hoje estão explorando a parte econômica, graças a Deus. Só me prolongando um pouquinho nesse slide, um técnico de usina chegou perto de mim e da Isabela e falou assim, ó, eu sou responsável do preparo dessa usina aqui. Ele trabalha com preparo de solo, essa é a responsabilidade dele. Mas meu sonho é não preparar mais solo. Porque você passa 7 anos preparando um perfil, adubando, tal. Aí você depois, no fim do ciclo, você vem lá, fuça tudo aquele solo, oxida a matéria orgânica, né? Você fala, pô, mas esse é um sonho inatingível. Também pode ser meio inatingível, mas você tem que ter esses sonhos inatingíveis para você colocar metas para chegar lá. E é um sonho de sustentabilidade no setor. A maior parte das usinas que nós visitamos tem levantamento de solos, com nome, sobrenome do solo, né? Tem tudo. E levantamento planotimétrico com software de última geração, né? Que dá um maior número de pontos da área, né? E todos falaram da vantagem de ter esses dados na mão, porque você juntando esses 2 levantamentos, você faz os seus grupos de manejo, né? E a exatidão para você fazer projeto de escoamento de água, terraço, marcar terraço, sai marcado lá do computador, né? Facilita muito. Mas uma preocupação minha, e que poucos
falaram, qual que é a condição daquele solo. Não adianta você ter nome, sobrenome e o local onde ele está. Qual que é a condição de erosão, histórico de erosão, compactação. A gente precisa ter isso em mãos. Isso aí tem que andar no campo. Só o levantamento lá, só o software não vai resolver. Porque um latossolo compactado, pessoal, ele, na conservação do solo, ele pode ser pior que um neossolo litórico. Né? Porque ele compactado não infiltra. Eu já rodei área de latossolo que a água não infiltra nem a pau. Né? Você imagina um argissolo decapitado sem o ar, sem o horizonte ar. Né? O Hélio e o Witt, o André Witt, eles falam sempre, né, de experiência deles, que eles acharam muitas usinas aí com classificação de latossolo, mas eles foram ver um argissolo com ar decapitado. Então a gente tem que estar atento a isso. Outra situação que a gente ouvi pouco se falar, todo mundo tem o grupo de manejo, o manejo para aquele solo naquela área, é a posição da área na paisagem. Né? Como se comporta esse solo aqui debaixo dessa APP aqui, que deve ser rocha pura, jogando água aqui nesse talhão. Né? Como que... Se aqui fosse um latossolo, jogando água num neossolo litórico. Eu sou de Rio Preto, na nossa região lá, tem muito latossolo na parte alta, que joga água na parte baixa em neossolo litórico e dá erosão. Então, então só grupo de manejo não resolve, a gente tem que ter a visão daquele talhão ali na paisagem. Muitas vezes, quando você propõe algumas técnicas para gestor de usina, falem sobre técnica para gestor de usina, ele fala assim, essa técnica é muito boa, mas não se encaixa eu não posso colocar ela no meu pacote tecnológico, porque não se encaixa na logística minha. E como exemplo, essa foto aqui, é lá da região de Andradina, em 2016, né? Como exemplo, eu vou usar cultivo em faixa, plantio em faixa, né? Essas coisas aí. Aqui ele plantou um mês, deu diferença de um mês e pouco aqui, depois plantou aqui, né? Eu rodei a área, pessoal, apesar que aí é latossolo. Eu rodei a área, o resultado é espetacular você fazer cultura em faixa. Apesar que acho que a Cocal vai mostrar muito disso. E a diferença de período deles é bem maior que um mês aqui, tá? Aí fala, eu não posso dar 4 meses aqui de preparo e depois preparo aqui. Quanto você pode dar? Um mês também não. 15 dias? Também não. Uma semana? Uma semana capaz que eu posso. Então não importa a intensidade que você aplica aquela técnica na tua conservação do solo. Você tem que incluir ela no teu pacote. Eu rodei várias áreas aí nessa chuvada aqui, nessa chuvada que deu aqui, no centro do estado, andei rodando bastante áreas ali. Pessoal, usina que deu diferença de uma semana entre o plantio e esse aqui, o resultado é muito diferente. Uma semana, sabe? Dá uma diferença danada. Então, a técnica tem que ser incluída, né? Na tua logística, lógico. Pessoal, outra coisa que eu gostaria de falar, eu não tenho foto, eu não tinha foto particular minha, eu tinha foto dos outros, eu não quis publicar, é sobre mudança de projeto. E isso não é uma preocupação minha, é uma preocupação que eu percebi do setor, durante essas andanças. Nos últimos 10 anos, o setor mudou demais os projetos de implantação de cana. Né? Fez terraço embutido, rebaixou terraço embutido, tirou terraço, botou escoamento difuso, tirou escoamento difuso, botou terraço. Então foi um rapa para lá e um rapa para cá, né? Que o Hélio e o André falaram que quando eles vão classificar solo é difícil achar o solo. Eles não sabem o que é aquilo lá.
porque foi um puxa para lá, um puxa para cá, e isso está afetando demais a produtividade. Você quer ver você. E outra coisa que eu penalizo é você trocar o sentido da sucação. Porque você tem uma área preparada aqui, com alta fertilidade, que você preparou, aí você muda o sentido da sucação. Ah, não vou plantar mais assim, não, vou plantar assim. Aí cruza com aquelas áreas compactadas e derruba a tua produção lá embaixo. Porque, pessoal, você recuperar aquela área compactada não é fácil, né? Aquela entrelinha ali, a coisa é de tirar pica-pau do oco, né? Entendeu? Você reviver aquele solo ali, né? Então, o sonho, é um sonho que a gente tem que mentalizar para atingir, é você manter o projeto, manter a mesma linha de sucação. Você está aproveitando adubo, né? Está aproveitando adubo. A Isabela devia ter foto, eu devia ter pedido para ela, né? Sobre soja igual o voiembu, né? Só falta esses. Eu falei para vocês de sucação reta, né? Sucação reta. Aí, qual que não dá para fazer reta sempre? Tem que dar curvatura. Até 2016, a gente usava 2 transbordos. Eu não sei se tem gente que usa 2 transbordos ainda aí, tá? Hoje, a maior parte das usinas usa um transbordo só. Por quê? Porque 2 pisa, né? 2 pisa. Aí trouxeram para um só, continua pisando. Qual que é a curvatura mínima que eu tenho que dar na minha linha de sucação para não pisar? Então eu conversei. Qual que é o raio mínimo que eu tenho que dar aqui na sucação para não pisar? Para esse pneu traseiro do transbordo copiar bem o dianteiro dentro do 1,5 metro aí, dentro do metro, no meio da linha, para não pisar a linha. Pergunto para uma usina, 50 metros, outra 70 metros, outra 80 metros, 90, tá, outra 142. Lógico que quanto maior a curvatura, menos possibilidade de pisar você tem. Só que quando você diminui o teu raio, te dá uma liberdade mais no planejamento do teu talhão. Né? Você montar um layout mais arrumado. Né? Aí, talvez até a Cocal mostre essa fórmula aqui. Eu peguei essa fórmula aqui que o pessoal usa e fiz os cálculos. Eu falei, como é que... E fiz os cálculos para ver o tanto que precisava ter o raio aqui para não pisar. Desculpa, pessoal. Deu sempre acima de 100 metros. Aí perguntei para a usina que usa 50, falei, mas como você usa 50? Ah, nós fizemos um risco no chão, com um espaçamento de 1,5 metro, e andamos com o trator de transbordo, não pisou, validamos o valor. Está certo. Né? Por que os meus cálculos davam mais de 100 metros? Porque os transbordos hoje, aqui tem uma constante vezes isso aqui. Os transbordos hoje, além da parte móvel da frente, eles têm parte móvel no meio, que corrige esse off-tracking, né? Esse desvio de rastro aí. Né? O pneu traseiro do transbordo, ele copia mais o dianteiro. Né? Eu e a Isabela fizemos uma reunião. Então é uma área pouco falada isso aí, por isso que o pessoal tem que riscar no chão. Eu e a Isabela fizemos uma reunião com o pessoal da Unicamp, e com o Zigomar e o Daniel Albeiro, que trabalham na área, né? Eles gostaram demais do assunto e prometeram estudar para criar uma fórmula e criar os índices de escorrego, como diz o caboclo, né? Porque dependendo do equipamento, escorrega. E você vê um assunto que no boletim vai ter só uma página contando a história, mas o futuro boletim que vocês vão escrever, provavelmente já vai ter cálculo, né? Vai ter cálculo para se fazer isso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado.